diferença, como a irmã disse. Fazer a diferença, influenciando, transformando a sociedade. Não foi esse movimento chamado igreja que Jesus Cristo iniciou. Agora, o que vamos fazer? Para não restar dúvida. E se vocês tiverem uma dúvida, por favor, levante a mão e pergunte, por favor. Não fique, não é? Para não restar uma sombra de dúvida. O que vamos fazer com o prédio? Vamos vender o prédio? Não. Diga para o seu vizinho, não vamos vender o prédio. Diga para ele. Entendeu? Como é que é? Também. Pois é, antigamente tinha que ter cemitério, porque não podia, os anabatistas não podiam ser enterrados em cemitérios. Ainda existe hoje. Então, não vamos vender o prédio. Então, o prédio é nosso aliado. Amém ou não? Pode falar amém nessa igreja? Pode? Pode, tá bom. Porque tem igreja que não pode falar amém. E nem aleluia também não, porque senão já virou pentecostal, né? Tem gente que canta o 112 do canto cristão, não é? Glória, glória, para não falar aleluia, porque não pode falar aleluia. Glória, glória, né? Se falar aleluia, já renovou. Já é renovado, e não pode renovar, né? O prédio é nosso aliado. Nós temos um treinamento que ajudamos igrejas, o pastor Daniel participou, inclusive foi instrutor, e possivelmente voltará a ser, né, Daniel? De que nós chamamos de módulos do ano da transição, 4 módulos anuais, de 3 em 3 meses, onde a gente vem e ajuda as igrejas a implantar células sem atropelo, sem piruetas, sem rachar a igreja, sem criar confusão, vocês estão entendendo? Uma transição lenta, gradual. E no 4º módulo, quando a gente fala muito sobre estratégias de penetração na sociedade, a gente faz uma pergunta, eu faço uma pergunta de abertura. Se Jesus Cristo fosse diretor de patrimônio da sua igreja, o que é que aconteceria na igreja? E a segunda pergunta, o que aconteceria com Jesus? Isso. O que é que Jesus faria com o nosso patrimônio? Talvez, não sei. Se ele fosse o administrador da igreja, do patrimônio, abriria para a comunidade. Consertou. Isso. Eu estou limitado aqui também, vou me comportar dentro dos limites aqui. Iria abrir para a comunidade. Qual empresário nesse mundo, na sua sã consciência, iria investir milhões, o patrimônio de vocês aqui vale milhões, para usar, digamos, 15 horas por semana? E 15 horas já é um número generoso de horas. Escola, não é? Creche. E o que a gente diz é para fazer uma pesquisa, quais são as necessidades da região de vocês? E, de acordo com as necessidades, colocar o patrimônio a serviço. Mas aí as crianças vão sujar, vão pisar nas flores, vão sujar o banheiro, não é? Irmãos,
Vamos limpar o banheiro 10 vezes por dia, se for necessário. Mas a próxima geração será diferente. Vocês estão me entendendo? Vamos repintar as paredes 2 vezes por ano, se for preciso. E daí? Mesma coisa com as células. Ah, mas se eu abrir a minha casa, já viu, né? Aí as crianças vão entrar, elas já vão começar a pisar nas flores, já logo na entrada, no jardim, vão começar a correr e compra flor nova, troca a flor que quebrou, põe flor nova. Eu lembro no começo da nossa igreja, quando eu tive numa célula e uma criança se pendurou na cortina e desceu a cortina, né, um lado. E eu fui para o meu carro, eu venho do ramo da mecânica, não é? Sempre tem uma caixa de ferramenta, uma furadeira de impacto com buchas e parafusos. Era uma bucha de 6 milímetros, eu peguei uma broca de 8, alarguei o buraco, pus uma bucha de 8 milímetros, apertei bem, falei, quero ver, a criança pode brincar de Tarzan agora aqui, como se fosse um cipó na cortina, não vai sair mais. Sempre tem um jeito de você, mas o que nós temos, meus irmãos, não é nosso. Dá para entender isso? É de Deus. É de Deus. A minha casa não é minha. Certo que eu trabalhei. Mas quem que deu a saúde para eu trabalhar? A minha vida, a minha casa, meus bens, meu carro, não são meus. É de Deus. Lembro, os jovens da nossa igreja tinham um congresso, uma consulta jovem em Foz do Iguaçu. São 600 quilômetros mais ou menos de Curitiba a Foz. E alugaram 2 vans, mas ficou faltando ainda. E eu tinha um carro grande na época. Tenho hoje ainda um carro grande, que eu ando com livros para cima e para baixo muitas vezes. E eu falei para um dos jovens, você dirige bem, eu te conheço, tal, eu vou emprestar meu carro para vocês irem para Foz do Iguaçu. Aí reuni os jovens na minha casa e falei, olha, o carro não é meu, o carro é de Deus, portanto cuide do carro. Se vocês maltratarem o carro, vocês estão maltratando algo que é de Deus, e Deus vai pedir contas a vocês vão ter que prestar contas. Tá bom, pastor, tá bom, fica tranquilo, né? E eu dei o carro com o tanque cheio, eles foram até Foz, tiveram que encher o tanque uma vez só, na volta deram uma lavagem, não é aquela lavagem rápida com aspiração ali e tal, entregaram o carro bonitinho. O que nós temos não é nosso, é de Deus. Deve ser usado para o reino, porque nós somos agentes do reino de Deus. Então, alguns paradigmas precisam mudar, não é? Precisam mudar. A igreja dos sonhos de Deus é tudo aquilo que vocês disseram. E algumas coisas mais. Porque ela está aí como ferramenta de resgate da raça humana. A única esperança para o Brasil é a igreja. Agora, não é uma igreja que fica limitada ao seu patrimônio e às suas programações exclusivas, mas é uma igreja inclusiva, uma igreja que vive na sociedade para transformar a sociedade. Por isso as casas, o odre que Jesus introduziu foi a casa, para viver o vinho novo. Salvação pela graça, mediante a fé, não é? Iria extrapolar, a lei de Moisés não iria conter, o odre velho iria rasgar com o vinho novo que Jesus trouxe. E vocês aqui conhecem todos conhecem a Serra Gaúcha, se faz vinho, meu avô fazia vinho na Europa. Você, quando tem o suco da uva bem peneirado, bem limpo, você tem que ter o recipiente onde ele vai ser colocado para fazer o vinho,
também muito limpo, muito esterilizado, na verdade. E o odre era uma bolsa feita de couro de cabra, principalmente, porque ele é mais elástico, ele é mais fino e mais resistente. O couro de vaca é grosso e não, é pouco resistente. Então, ele bem curtido, ele fica resistente. Quando ele fica velho, ele resseca, não tem mais flexibilidade, elasticidade. Então, todo homem em Israel sabia que vinho novo se coloca dentro de um odre novo, porque quando, lá pelo 12º, 15º dia, começa a fermentação produz gases. E os gases vão estufando o odre. Vai estufando. Até chegar ao ponto máximo, depois não é? Para. Se o odre for velho, esturricado, seco, ele não tem elasticidade para ceder, não é? Pelos gases formados pela fermentação do vinho. Então ele vai estourar. Jesus disse para os fariseus: não adianta, a lei de Moisés é irrecalchutável. Não tem como recalchutar a lei de Moisés. Tem que ter um odre novo, uma estrutura nova, ou talvez até ausência de estrutura, espontaneidade. Vamos ver esse odre novo em Atos, capítulo 2, como ele funcionou. Deixa eu lembrar de novo, foi Jesus que introduziu, não foram os apóstolos não, viu? Os apóstolos não inventaram nada novo, os apóstolos só sistematizaram aquilo que aprenderam com Jesus quando eram discípulos. Lembre bem disso. Então, alguns versículos só. Atos 2, versículo 37, depois do sermão de Pedro, não é? Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros discípulos. Estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Perguntaram aos outros discípulos, apóstolos, aliás: irmãos, o que devemos fazer? 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. E aí Pedro continuou, etc, etc. 41, muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. 42, agora vem o relato. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Opa! O que é que os apóstolos ensinavam ou ensinaram? Qual era o ensinamento dos apóstolos? Com quem eles aprenderam para poder ensinar? Porque para ensinar a gente tem que saber primeiro, aprender primeiro. O ensinamento dos apóstolos eram baseados nos ensinamentos de Jesus, enquanto eles eram discípulos. Então eles continuaram, eles deram continuidade, na verdade, obedecendo a ordem de Jesus antes de ir embora para a casa do Pai. Qual foi a última ordem que Jesus deu? Fazer discípulos, ensinando a guardar. Tudo guardar é a tradução do Almeida. A linguagem de hoje diz ensinando a obedecer. Fica bem mais claro. Que guardar, você pode guardar uma coisa na gaveta e até esquecer, não é? Mas ensinar a obedecer. O que é que os apóstolos estavam ensinando? Ensinando os judeus novos convertidos agora a obedecer os ensinamentos de Jesus. Esses 3.000 eram todos judeus, viu, gente? Todos judeus que já conheciam Jesus. Muitos deles gritaram no domingo de Ramos, Hosana, aquele que vem, jogavam palmas nas ruas em nome de Jesus, e na sexta-feira gritaram: crucifica-o. Esse povo, depois da ressurreição, quando ouviram essa mensagem de Pedro, e Pedro faz uma explanação completa, eles disseram: é isso mesmo. O que a gente vai fazer agora? O que vamos fazer, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se.
Qual foi a mensagem de João Batista em Mateus 3, capítulo 3, quando ele anunciou a vinda do Messias? Arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino de Deus está perto, está próximo. Mateus capítulo 4, quando Jesus começa o seu ministério, ele diz a mesma coisa: arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino de Deus está próximo. Mateus 3 e 4. E Pedro fala a mesma coisa: arrependam-se. A base do movimento chamado igreja é arrependimento. É arrependimento. Não é aceitar Jesus simplesmente levantar a mão. Hoje o evangelho se tornou água com açúcar. Dietrich Bonhoeffer diz, não é? Fala da popularização do evangelho. A graça barata, billige Gnade, a graça que não tem mais preço, barata. Hoje você não precisa mais se arrepender. Hoje você só aceita Jesus. E, lógico, um pouco de exagero, mas nos nossos antepassados anabatistas, se não havia choro na conversão, não tinha valor. O cabra não chorou, então não se converteu. O choro vinha do quê? Do arrependimento. Né? Tem gente que chora, um balde de lágrimas. Outros, né, Deus nos fez diferente, com emoções diferentes. Mas precisa haver um sinal de arrependimento. E o sinal mais evidente, qual é? Frutos. Não é? Mudança de vida. Frutos. Estilo de vida do reino. Nós temos 35 milhões de evangélicos no Brasil. Pelo último censo. São mais hoje. Vamos arredondar para 40 milhões de evangélicos. Uma população de 200 milhões. Dá quase um quarto. Não é? Faz diferença? Porque a maioria aceita Jesus. E brincando, outros fazem brincadeira, outros aceitam cheque também, aceitam qualquer tipo de oferta, né? Cartão de crédito. Estive numa igreja em Belém do Pará, onde na hora da oferta os diáconos vinham para frente com a maquininha de cartão, não é? E o pessoal vinha e passava o cartão, dando oferta. Não é? Uma boa, não é, pastor? Não tem problema. A maneira de ofertar não é o... Entendeu? Mas é a questão de volta ao... Quase que eu diria catolicismo. Você compra a benesse de Deus. Você compra a graça de Deus. Você dá uma oferta de sacrifício para encurralar Deus num canto e dizer: agora você tem que me abençoar. Você não tem outra saída. A oferta não é fruto de arrependimento e gratidão. A oferta é uma negociata com Deus. Exato. Então, o pessoal fica falando 45 minutos de dinheiro e 10 minutos do Evangelho. Porque o objetivo é arrecadar e oferecer um produto. Não é? Quando você vende um produto, você mostra para o cliente as vantagens de ele adquirir esse produto, não é assim? Todo vendedor, quando passa por um treinamento de vendas, ele passa por um treinamento, ele tem que conhecer bem o produto para poder dizer para o cliente tudo que o produto é capaz de fazer. Por isso que você precisa desse produto. E se você não comprar esse produto, você vai ficar para trás, porque você não vai ter esse benefício. Está aí os celulares, os smartphones. Né? O pessoal se sente... Eu andei com aquele primeiro telefoninho da Nokia até novembro do ano passado, quando ganhei de presente um smartphone do Ben Wong lá em Hong Kong. Né?
Lá em Hong Kong é baratinho, não é? E ele falou, está aqui, ó. Você está com esse celularzinho aí, aqueles de abrir assim, sabe? Da Nokia. Ele está com a minha esposa agora, está com a Alzira, está gostando, porque é simples e funciona bem, né? Mas vendas é assim. Se você não tiver o produto, você vai ficar para trás. E essas igrejas, elas oferecem um produto que resolve o teu problema. Pare de sofrer. Por que você está sofrendo? Não é? Estive lá em Miami outro dia e uma pessoa me perguntou, vocês têm aquela igreja Pare de Sofrer no Brasil também? Falei, pois é, lá que é o ninho, lá que nasceu. Está na África, né? Angola, Moçambique, no Quênia. E o evangelho moderno da prosperidade, ele produz isso, ele vende um produto que você dá e recebe em troca um benefício maior do que você deu. Nem é bíblico isso. Alguma raiz no Velho Testamento de prosperidade, porque Deus provava aos gentios que ele era o Deus de Israel, abençoando, dando colheitas a Israel, dando chuva quando os outros não tinham, etc. Os rebanhos se multiplicavam, os celeiros se enchiam. Mas no Novo Testamento, o símbolo da bênção de Deus, o símbolo do Novo Testamento não é a prosperidade. O que é o símbolo do Novo Testamento? Está no teto de muitas igrejas e no pescoço de muita gente. É a cruz. O que significa a cruz? A gente usa como uma joia muitas vezes. Mas cruz significa renúncia, abnegação e morte. Morte do quê? Do eu. Convém que eu diminua, João Batista já disse, e ele cresça. E Paulo diz em Gálatas 2, eu fui crucificado com Cristo, agora já não sou mais eu quem vive, mas quem é que vive? Cristo vive em mim. 40 milhões de evangélicos no Brasil. Se o ego tivesse sido crucificado, já faria uma diferença no nosso país. Mas não, o ego não foi para a cruz. O ego é inflado, em vez de mortificado. Inflado. Não, porque você merece, porque você é filho de Deus. E toda a literatura da prosperidade infla o ego. Você é cabeça, você não é cauda, você é filho do rei, você está entendendo? Você tem que exigir, determine a sua bênção. Reivindique. Esse é o vocabulário desse povo. Às vezes eu vou para uma igreja neopentecostal e eu não tenho medo, não. Se não me convidarem mais também, não tem problema. Mas eu tive a minha chance de dizer, é o Novo Testamento, minha gente, não é o Velho. Em todos os aspectos. Continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Veja quantas características dessa igreja dos sonhos de Deus aqui. Unidade, discipulado, amor, partir o pão juntos. Opa, essa eu gosto. Não é? Por quê? Porque Jesus introduziu essa prática de comer juntos. Há uma teologia da comida no Novo Testamento. Não é? Jesus não tinha moradia fixa, não tinha endereço. Acho que isso foi proposital, que ele saiu da casa dos pais e não voltou mais. Ele perambulava. A gente fala assim, não, então Jesus era mendigo? Não. Ele introduziu um novo estilo de vida do movimento chamado igreja que ele estava fundando, iniciando, cujo centro era nas casas. E quando ele não era convidado, ele mesmo se convidava. Zaqueu, desce logo daí, que eu vou levar você para a churrascaria
dos Pampas. Não. Zaqueu, desce logo daí que eu vou levar você para o templo. Não. Zaqueu, desce logo daí que eu vou levar você para a sinagoga. Não. Vou levar você para onde? Para a tua casa. Porque a tua casa será uma igreja. Porque a tua casa é o odre novo, que vai conter o vinho novo da salvação, que eu vou levar para a tua casa. E da tua casa, essa salvação vai se irradiar para o resto dos teus amigos, dos teus relacionamentos, pecadores. Quando é que foi a última vez que um pecador sentou à mesa da tua casa? Quando foi a última vez que um pecador esteve numa festa de aniversário tua? É só crente, é só membro de igreja. Eu fui pastor 15 anos de igreja convencional, não vou nem falar tradicional, convencional. Quando começamos a fazer a transição, eu dizia para o pessoal, olha, quando tiver um café à tarde, ou um churrasquinho, ou uma festa de aniversário, eu quero ver pelo menos 3 pessoas que não são crentes, do seu rol de amizades, no trabalho, na escola, né, vocês jovens que estudam ainda. Porque senão, se tiver só crente, eu vou lá jogar uma bomba no meio. Pastor, uma bomba para quê? Para espalhar vocês. Porque muito crente junto por metro quadrado é perigoso. Não é? Sai murmuração, sai fofoca, sai... Vocês estão entendendo? É perigoso muito crente junto. Nós temos que mudar o nosso foco, mudar o nosso paradigma. É por isso que Jesus introduziu a igreja nos lares, nas casas. Esse era o odre novo. O vinho novo podia correr de casa em casa. Esse vinho novo que era cheio de poder, que liberava um poder extraordinário, ele não podia ficar preso dentro de um prédio, de um templo. Ele tinha que sair para a sociedade. É um movimento de transformação, um movimento de mudança. Um movimento de resgate da raça humana, um movimento que tem na sua raiz paz, justiça, amor. Não é o comunismo que vai trazer justiça social, nem o capitalismo, nem o neoliberalismo, nem nada. É a igreja, que é a única saída. Mas a igreja não sai do prédio, como é que vai ter? Não é a saída também. Vocês estão entendendo? Ela precisa ir para a sociedade. Não vamos vender o templo. O templo vai ser um local de treinamento. O quartel onde o exército é treinado. Onde é que a luta se trava? Me fala. No fronte, fora do quartel. Imagina um exército que permanece no quartel por 100 anos. O que o diabo acaba fazendo? Traz a luta para dentro do quartel. E os crentes ficam brigando dentro do prédio. A família Silva, eu vou descaracterizar o alemão aqui. A família Silva com a família Ferreira, né, disputando o poder nas assembleias, nas votações. Nós colocamos um projeto divino em votação. Vocês estão entendendo? Comer junto. A Santa Ceia era uma refeição numa casa. Não era 300, 400 pessoas num prédio, cada um com um copinho de plástico desse tamaninho assim, com uma bolachinha na mão. Era uma refeição, a refeição ágape. E no final da refeição, agora vamos celebrar o memorial. E participavam na refeição os pecadores. Pastor, agora só está indo longe demais. Vai contra a nossa tradição. Cada vez que vocês celebram essa ceia, vocês estão anunciando o quê? A morte até que ele venha.
Anunciando para quem? Para quem que a gente anuncia a morte? Lógico, uns para os outros, mas também para aqueles que não conhecem. Então, alguns paradigmas, não faz mal se a gente começa a questionar. Eu estou questionando há 30 anos, viu, gente? E ainda estou mudando, estou em mudança. Eu tive num congresso luterano, uma vez me convidaram para ser palestrante, e um outro palestrante era um médico de Mafra, do movimento Encontrão, que é a ala convertida dos luteranos, e ele tinha uma camiseta, assim, escrito na frente, sob nova direção, e atrás, em obras. E toda a fala dele foi baseada nisso, que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, estamos sob nova direção. Eu viajo muito pelas estradas desse país, e muitas vezes a gente vê nos postos de gasolina uma faixa assim, sob nova direção. No restaurante, na churrascaria, ou no próprio posto. O que essa mensagem quer dizer? Gente, para aqui que melhorou, ou vai melhorar, ou estamos em processo de melhora, porque estamos sob nova direção. Subentende-se que o novo proprietário tem uma visão diferente do velho proprietário. E que as coisas vão estar melhor, o serviço vai ser melhor, os produtos oferecidos são melhores. Essa é a dedução que a gente faz. Quando nós nos convertemos, entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, só estamos sob nova direção. Não sou mais eu quem vive, mas quem é que vive? Cristo vive em mim. Eu morri, fui crucificado com Cristo, estou sob nova direção. E atrás está escrito, começou uma nova obra. Ele começou uma nova obra em mim. E é fiel para completá-la. E nós estamos em obras ainda. As obras terminam só no dia da nossa formatura. Qual é o dia da nossa formatura? A nossa morte. Aí terminou a obra. A obra de restauração terminou. A conversão não é um processo, a conversão é um evento. Agora a restauração é um processo. É bom a gente entender a diferença entre evento e processo. Muitas pessoas acham que transição para células é um evento. Não é um evento, é um processo. Vocês estão me entendendo? Está claro? Então, teologia da comida Jesus introduziu isso ao redor da mesa. Diz lá em Mateus 9, quando Jesus chama Mateus e convida ele para sair daquela cancela de cobrar, onde ele cobrava o pedágio, não é? Ele dizia, sai daí, vem comigo. E para onde que eles foram? Já no versículo 10 diz que ele estava jantando na casa de Mateus, junto com outros cobradores de impostos. E os fariseus ali, sempre tem fariseu de plantão, viu, gente? Até hoje. Não é? Olhando, como é que ele come na casa de pecadores? Sentado ao redor da mesa. Quem não tem mesa na sua casa? Levanta a mão, quem não tem mesa. A gente vai fazer uma vaquinha e vamos comprar uma mesa para quem não tem. Talvez você não goste da mesa que você tem, queria uma outra mesa, mas você tem uma mesa. Se você tem uma mesa, você tem uma das melhores ferramentas evangelísticas. Não é um bom evangelista, não. No passado foi, hoje não funciona mais. A mesa é a melhor ferramenta evangelística, porque enquanto estamos comendo, estamos usando o lado direito do nosso cérebro, que é o lado menos resistente, menos argumentativo. O lado esquerdo é argumentativo, lógico, não é? Analítico, resistente, questionador. O lado direito é mais emotivo, mais aberto. Imagine Jesus comendo na casa de Mateus. É mesmo. E a conversa corre livre, não é? Casa de Zaqueu. Eu creio que lá pelas 2, 3 da manhã, Zaqueu levanta e fala assim, gente, vou vender a metade dos meus bens e vou dar para os pobres. E se eu roubei alguém, isso é só
figura de linguagem, expressão, né? Eu devolvo 4 vezes mais. E sentou, só isso. E Jesus aproveitou a oportunidade, quando todo mundo estava assim, ó. Hã? O pão duro do Zaqueu? O que aconteceu com ele? Será que ele bateu a cabeça quando ele desceu depressa demais da árvore? Porque Jesus falou para descer depressa. Bateu a cabeça e está meio tonto, não é? Mas o Zaqueu, e Jesus levanta, enquanto todo mundo está perplexo, diz: o quê? Hoje a salvação entrou nesta casa. Ele também é filho de Abraão agora. Agora ele é filho de Abraão mesmo. Jesus redefine a paternidade que os judeus tinham Abraão como pai, figura do Pai Celestial. Agora ele é realmente. Por quê? 3 coisas Jesus falou. A terceira qual foi? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os bonzinhos. É isso? Buscar e salvar os perdidos. Zaqueu, vem, desce logo daí que eu vou para a tua casa, e a tua casa vai se tornar um centro de irradiação do Evangelho, da boa notícia. Antigamente a gente falava boa nova, né? A boa notícia do Evangelho. A tua casa será uma igreja, em outras palavras. E de lá os teus amigos serão alcançados. E da casa dos teus amigos, os teus amigos vão alcançar os seus amigos. E os amigos dos amigos vão alcançar os amigos. E assim o meu reino vai se espalhar por essa terra. Em pouco tempo o reino de Deus será estabelecido. E por 300 anos quase que terminaram a tarefa, viu, gente? Depois o diabo deu aquele golpe, transformou o movimento em monumento. Eles saíram das casas, foram para reconstruir o templo, os templos, os sacerdotes, etc. O povo de Deus passou a ser chamado de ignorante, leigo, laicos. Só especialistas eram qualificados para ensinar, como os sacerdotes interceder em favor do povo. Perdemos o sacerdócio universal de cada crente, que os reformadores resgataram. Lutero, Calvino, todos eles, os anabatistas, concordavam nesse quesito do sacerdócio universal de cada crente. Só que ficou no papel. Era uma doutrina e não se tornou a prática. Com os anabatistas ele se tornou prática. Depois com Wesley. Wesley chegou a ter, você sabia disso, que Wesley chegou a ter 10.000 células? No lombo do cavalo, viu? Não tinha fax, rede social, computador. Levava um mês e meio para atravessar o mar, 2 meses, da Inglaterra para o novo continente, para o novo mundo. Por quê? Porque ele desenvolveu um método de discipulado e de reuniões nas casas. Por isso que eles foram chamados de metodistas, por causa do método. E não era método novo, não. Era voltar para aquilo que Jesus tinha introduzido e ensinado. 46, todos os dias, veja, unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições, de novo comida, olha aí, das refeições com alegria e humildade. Você vê comida em todo o Evangelho, você vê comida. As festas de Israel, que eles eram judeus e participavam ainda das festas de Israel, era ponto de convergência, ponto de relacionamentos. Participavam das refeições com alegria e humildade, 2 características, olha só, básicas. Uma igreja alegre, igreja dos sonhos de Deus, uma igreja humilde. Igreja alegre, precisamos restaurar isso, não precisamos aprender de novo a fazer festa, viu, gente?
Passei pelas comunidades católicas aí em Flores da Cunha e outros lugares aí na Serra. Você tem a igreja e o salão de festa do lado, e a churrasqueira enorme, não é? É um conjunto social, cultural, espiritual completo. Por isso que é tão difícil penetrar nesses círculos católicos. Por quê? Porque eles têm um pacote completo que oferece ao povo tudo que ele precisa. Ele oferece o relacionamento social, oferece a religiosidade, não é? A espiritualidade, as pequenas cooperativas de vinicultores oferecem a estabilidade econômica, os pequenos criadores de frango têm todo o apoio das suas cooperativas ou das empresas, que trazem o pintinho com um dia, trazem a ração e vêm buscar o frango depois de 39 dias. Era 40 e pouco, agora já baixou para 39. Não é? Eles têm tudo. Agora vai você lá, aluga um salão e bota uma placa lá, igreja menonita. O que é isso? Que trem é esse? Diz o mineiro. Né? É mormon? Não, não é. Você tem que explicar o que você não é. E não importa a placa, batista, presbiteriana, metodista, pentecostal, você não penetra desse jeito. Você penetra ao redor de uma mesa. Relacionamentos é a chave. Quer ver onde é que os empresários fecham os grandes negócios? Em restaurantes. Tem restaurantes que tem separado uma parte já só para as empresas e para empresários comerem e ficam 2 horas comendo, oferecendo o produto, dizendo o que o produto é capaz de fazer. O empresário pergunta, será que supre a minha necessidade? E quem está apresentando o produto, olha, talvez não supra totalmente, mas nós nos comprometemos em adaptar para suprir a sua necessidade, etc, etc, etc. Agora tem uma pena de vendedor, representante de laboratório. Porque ele chega no consultório médico ali e fica sentado esperando com aquela bolsa dele, aquela sacola que está cheia de amostra grátis, né? Até que o médico resolva atendê-lo. E o médico, quando ele entra, o médico já olha no relógio. Não tenho muito tempo, não. Diz logo o que você trouxe hoje para mim, passa logo a amostra grátis. Olha, tem um produto novo, assim, 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 pá. Ele é treinado para falar em 3 minutos, ordenadamente, de maneira lógica, oferecer o seu produto, porque não tem tempo. Agora imagina Jesus na casa de Zaqueu, na casa de Mateus, na casa de Lázaro, Maria e Marta em Betânia. Tem tempo. Tem tempo. Nós também temos uma correria. Quantos minutos? Já terminou? É isso? Tá. Quanto tempo vocês têm em Porto Alegre? 0, eu sei disso. Como em Curitiba, é 0. Não temos tempo. Então, alguma coisa tem que acontecer dentro do tempo que nós temos. Um horário de refeição, uma visita rápida com 4 cacetinhos, você chama aqui? E 100 gramas de mortadela e 100 gramas de queijo, e passa na casa do seu amigo. O filho dele está doente, vai lá, ora pelo filho dele. Mas eu não sei orar por doentes, por enfermos. Eu tenho que chamar o pastor, ele é especialista nisso. Que pastor coisa nenhuma, você tem o Espírito Santo. Você tem o poder. Jesus disse, me foi dado todo o poder no céu e na terra, portanto agora, vão. E eu vou estar em vocês, e vocês vão estar em mim, e vocês vão produzir muitos frutos, porque vocês vão ter poder, porque eu tenho poder. Amém ou não? Então nós temos que parar de chamar o pastor. Vai lá e ora. Teu colega na escola está doente, vai lá na casa dele, ora com ele. Pede que Deus abençoe, pede que Deus cure. Mas e se não curar? Não é o teu problema. O problema é de Deus. Vocês estão entendendo?
tua tarefa e a minha é orar por cura. Mas isso me soa muito pentecostal. Pois é, nesse ponto nós temos que ser pentecostais. Não estou falando agora de toda a parafernália, vocês estão me entendendo? Mas quando me perguntam se eu sou pentecostal, eu falo da gema. Roxo. Não é? Aqui no Rio Grande do Sul, azul. Está na hora do intervalo. Amém?